Olá, nesse vídeo nós vamos apresentar o nosso trabalho sobre o livro O Preconceito Linguístico, de Marcos Wagner. Os participantes desse grupo são o Juan, o Diego e eu, o Gabriel. Eu vou começar falando sobre o autor, Marcos Wagner. Ele é professor, doutor em filologia, linguista e escritor brasileiro. Ele nasceu em Cataguases, Minas Gerais, mas morou em vários estados do Brasil durante a vida. Morou em Salvador, Brasília, no Rio de Janeiro, no Recife e em São Paulo. Mudou para lá em 94, quando se tornou professor do Instituto de Letras da Universidade de Brasília. Ele permaneceu na capital até 2002, até voltar para Brasília com o objetivo de ser professor do Departamento de Linguística da Universidade de Brasília. Sua carreira de escritor começou quando ele recebeu o 4º Prêmio Bienal Nestlé de Literatura, pelo livro de contos A Invenção das Horas, em 1988. Depois disso, ele escreveu 30 livros e obteve inúmeros prêmios, incluindo João de Barro e Carlos Drummond de Andrade. Nos seus livros de linguística, ele dedicou-se a críticas com relação ao ensino nos moldes tradicionais, baseado somente na gramática normativa e imbuído de preconceitos sociais. Ou seja, através dos seus livros, ele criticava o ensino tradicional, que só permitia uma forma de você falar o português corretamente, né? Então, qualquer variação linguística ele considera como erros gramaticais. E tinha esses preconceitos sociais em relação às gírias. Então, essa militância de Wagner contra toda forma de exclusão social pela linguagem se tornou mais conhecida depois da publicação do famoso livro O Preconceito Linguístico, O que é, como se faz, que desde seu lançamento em 1999 vem sendo reeditado de modo ininterrupto e constante, com uma edição nova a cada mês. Já perto de atingir sua 50ª edição, o livro é amplamente utilizado nos cursos de letras e pedagogia de todo o Brasil, inclusive no nosso curso de análise e desenvolvimento de sistemas, né? Então, na imagem está a capa do livro Preconceito Linguístico. E outras curiosidades sobre o autor é que, paralelamente, ele vem trabalhando como tradutor para algumas das principais editoras do Brasil. E já traduziu mais de 50 livros do inglês, do francês, do espanhol e italiano. Ele é poliglota, né? E como intérprete simultâneo de conferências, ele soma mais de 1.000 horas de cabines em eventos nacionais e internacionais. Atualmente, ele é professor do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da Universidade de Brasília. Ele se formou em Filologia e em Língua Portuguesa pela USP. E ele é doutor. Com isso, eu finalizo a minha parte. Olá, neste vídeo iremos apresentar o nosso trabalho sobre o livro O Preconceito Linguístico, de Marcos Wagner, tendo como participantes deste grupo Juan de Souza, Gabriel Augusto e eu, Diego Gervásio de Souza. E irei falar do que se trata a obra, o que diz, se possui características especiais e como o assunto foi abordado. Do que se trata a obra de Marcos Wagner, intitulado Preconceito Linguístico, como é e como se faz. Wagner aborda o estudo da língua nas suas diferentes variações, entre língua e gramática normativa, levando-se em conta os preconceitos sociais vinculados ao preconceito linguístico. E sabemos que preconceito é uma palavra cada vez mais constante, presente no nosso dia a dia. Diariamente se ouve falar de alguma forma de preconceito, seja ela por questões raciais, sexuais, etc. E na obra de Wagner, que não é recente, pois a data de sua primeira publicação foi em 1999, Wagner chama atenção para um outro tipo de preconceito, que foi o supracitado, o preconceito linguístico, que em geral
passa despercebido ou é ignorado pela maioria da população brasileira, mesmo essas mesmas pessoas sofrendo com esse tipo de preconceito. Sobre o que diz a obra, né? O autor traz nessa obra uma reflexão detalhada sobre alguns aspectos do uso da língua e nos leva a pensar, analisar e ver o preconceito linguístico como resultado de um embate histórico entre língua e a gramática normativa. E com isso, Wagner apresenta uma série de aspectos voltados a denunciar e combater o preconceito linguístico que se encontra instalado na sociedade brasileira. No primeiro capítulo do livro, Wagner desmitifica mitos usando recursos sociolinguísticos e citando fatos que foram comprovados pelas pesquisas da área. E durante o livro, o autor apresenta bons argumentos sobre as características especiais do livro. Wagner tem uma posição clara em sua obra e deixa bem evidente, né? Wagner ataca a situação social do Brasil acerca da temática das variações da língua portuguesa e afirma que essas vão além da linguística e passam pelo campo social político que o Brasil enfrenta, pois, como o próprio autor afirmou, não é possível falar de preconceito linguístico com um tom não politizado. E tendo para o autor a língua como uma entidade de cunho político, e que, ao falar dela, logicamente traz à tona pontos muito políticos. E Wagner ressalta em toda a parte do livro, em todo o livro, e de diferentes maneiras, que não existe uma variedade linguística, abre aspas, melhor ou mais bonita, fecha aspas, pois cada uma atende às necessidades das pessoas que a empregam. Mostra que não existe homogeneidade na língua e todas as variedades delas devem ser respeitadas. Como foi abordado o assunto? O livro é dividido em 4 capítulos. No primeiro, o autor desmitifica 8 mitos inerentes à cultura brasileira sobre o português falado no Brasil, que rege e mantém vivo o preconceito linguístico. E o autor se coloca a argumentar com base na ciência linguística para desestruturar esses 8 mitos. E entre esses mitos desestruturados, desmitificados pelo autor, estão o primeiro: a língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente, com as frases como "o certo é falado assim porque se escreve assim", "o brasileiro não sabe português", "só em Portugal se fala bem", e "a língua portuguesa falada no Brasil é uniforme", entre outros. Continuando, e o autor Wagner mostra sua revolta com essas afirmações propagadas por aqueles que se intitulam como os dominadores da língua padrão, aqueles que estão à frente da educação e do ensino como professores, linguistas e até mesmo os gramáticos, que na maioria das vezes se mostram como maiores perpetuadores desse preconceito, ao tentar impor uma norma que não atende a todos os falantes da língua nativa do português. E, não contente, também coloca o dedo na ferida da estagnação da educação e do ensino de língua portuguesa nos níveis fundamentais e médio, e até mesmo nas universidades. E com isso eu vou encerrando a minha parte da apresentação. Olá, boa tarde. Quem fala é o aluno Juan de Souza e estou começando a minha parte da apresentação. Marcos Wagner, na sua obra Preconceito Linguístico, teve partes sucintas, ou melhor, características iguais ou melhor, conforme é dito no texto citativo científico.
sendo assim, nesta obra, sendo construída uma linguagem científica própria de uma comunidade específica. Ou seja, no texto, ele ataca diretamente as pessoas que defendem que a língua é homogênea, sendo assim, não podendo ter outras variações. Na verdade, é o que ele mais critica no texto, deixando de forma clara e objetiva, sem espaço para ambiguidade, o que lhe é falado, escrito no caso. Assim, deixando claro que no início da obra ele deixou explícito que não pode falar de preconceito linguístico sem um tom não politizado, pois os cidadãos eles devem pensar de forma mais crítica com o que lhe é dito. E da maneira que ele escreveu isso, tem muitos detalhes com o texto dissertativo, que é falar sua opinião de forma clara e sucinta. Passando para o próximo, assim é dito a apreciação crítica da obra, onde Marcos Banho ele desmistifica a linguagem como algo linear, porém várias variações, sendo assim mista, podendo ser de forma não precisamente clara, mas sim de maneira com que a sociedade ou as pessoas em sua volta consigam entender. Assim, tu não notava a conclusão de que a língua é viva, que acompanha um povo expressando o jeito que eles veem o mundo. Ela muda conforme o tempo passa, ela não é estagnada. Ela pode ter variações geográficas, políticas, porque todas elas afetam em si a língua, como as pessoas falam. Assim, deixando claro que cada povo constrói sua língua. Sim, de certa forma, contribuindo para um público, principalmente para os estudantes, podendo ser na educação básica, média e superior, já que muitos deles, quando são ensinados na escola de maneira equivocada, constantemente sendo corrigidos por causa de erros que a pessoa entende, mas como ela não falou da forma culta, ela é rechaçada. Assim, também contribuindo com o histórico da língua e contribuição também com a sua geografia do mapa. Assim, mostra a bibliografia onde foi retirada parte das informações e termina assim minha apresentação. Muito obrigado por assistir e até a próxima.